tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um episódio do Ficcionário, o nosso dicionário de termos da cultura pop, e o episódio de hoje é sobre foreshadowing. É um termo que vocês me pediram pra caramba, e é um termo que é muito usado também quando a gente vai falar, ai não, mas já teve um foreshadowing disso, um foreshadowing daquilo, então hoje eu vou explicar o que é, vou citar exemplos e tudo mais. E caso você ainda não tenha visto os outros episódios do Ficcionário, vou deixar linkados aqui na descrição, tem a playlist com todos eles. É bem legal caso você se confunda aí com os termos que a galera cita. O que é cliffhanger, o que é spoiler e tudo mais, vai estar tudo ali. Primeira coisa é que foreshadowing é um termo em inglês. A gente fala muitos termos em inglês aqui no Ficcionário, esse é mais um deles, e ele significa algo como prenúncio ou presságio. Então, basicamente, o foreshadowing, ele te diz o que vai acontecer depois, mas o ponto é que ele te diz de uma forma não tão direta assim. Ele é mais uma dica geral mesmo, alguma coisa pra te deixar com a pulga atrás da orelha, sabendo que vai acontecer alguma coisa. Então, pode ser alguma fala, alguma informação que é dada no começo de algum episódio, ou no começo de algum livro, ou lá na temporada anterior de uma série, esse tipo de coisa, e é algo que é diretamente relacionado a um evento que vai acontecer no futuro. Então a pessoa que tá consumindo aquela obra, que tá assistindo, etc., fica com aquela informação guardadinha na cabeça, e quando aquele acontecimento rolar, tudo vai fazer sentido. Usar o foreshadowing pode deixar a sua história muito mais interessante, porque ela até acrescenta valor na hora de reler, sabe? Porque às vezes a pessoa na primeira leitura não pega, e quando vai na segunda, ela, ai, nossa, olha só, isso aqui já indicava o que iria acontecer. Então se eu fizer no meio do texto um personagem dizendo pro outro, você vai morrer antes do Natal, e essa pessoa morrer, isso não é um foreshadowing, isso foi uma afirmação, uma ameaça e tudo mais. O foreshadowing normalmente é algo disfarçado, que as pessoas vão ficar debatendo se aquilo é realmente um foreshadowing ou não, e isso só vai ser comprovado mesmo quando a coisa acontecer. Inclusive, os foreshadowings têm muita relação com as teorias de fãs, porque normalmente os fãs pegam trechos que podem ser foreshadowings e ficam debatendo se isso vai representar algo que vai acontecer no futuro. Teorias de Game of Thrones são sempre assim, por exemplo. Eu acho legal contrastar aqui com o foreshadowing um outro termo muito usado quando a gente fala de dicas do que vai acontecer depois na história, que é a arma de Chekhov. Que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre esse termo, que é um termo que eu adoro e eu falo bastante nos meus vídeos, mas ela não necessariamente é um foreshadowing, porque a arma de Chekhov é muito mais na cara, assim. O que é a arma de Chekhov? Rapidinho, caso você nunca tenha ouvido falar. É um termo que normalmente é usado para algum objeto, alguma informação ou ferramenta que seja mencionado ou apresentado no começo de uma história e que vai vir a ser bastante útil ou importante depois. Então a história básica de uma arma de Chekhov é que se nas primeiras cenas você tem uma arma pendurada no cenário com bastante destaque, essa arma tem que ser usada em algum momento. Pode ser desde algum objeto até algum personagem ou criatura. Um exemplo de arma de Chekhov, na real, é um de muitos exemplos de Harry Potter. O pomo de ouro do Harry, o primeiro que ele captura lá com a boca, é usado no 7º livro de novo e vem a ser bastante importante. Então vocês vão ver que a J.K. Rowling colocou um monte de armas de Chekhov, um monte de foreshadowings em Harry Potter, mas vamos voltar a falar de foreshadowing especificamente. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como os foreshadowings foram usados na ficção, mas eu queria que vocês já deixassem aqui nos comentários quais são os seus preferidos, quais são aqueles que quando você percebeu o que era aquela mensagem que estava sendo passada e ficou, caramba, isso queria dizer que tal coisa ia acontecer? Eu quero saber, comenta aqui embaixo. Lembrando que como foreshadowing normalmente tem a ver com revelações ou acontecimentos importantes, esse vídeo vai ter alguns spoilers, tá? A partir de agora. Vocês vivem me pedindo pra falar de Attack on Titan, inclusive eu tenho vídeo sobre o anime, vão estar linkados aqui na descrição, mas um foreshadowing legal é sobre a identidade da Titã mulher. Porque depois da Batalha de Trost, a gente vê a galera triste pelos mortos e tudo mais, e a Annie normalmente é uma personagem que não demonstra muita emoção, ela é toda durona e tal, só que nesse momento ela começa a pedir desculpas pros mortos, sabe? E parece aquela coisa de que você tá meio se sentindo culpado por ter sobrevivido enquanto os outros morreram, só que depois é revelado que ela era a Titã mulher, então ela era diretamente responsável pela morte dessas pessoas, e por isso ela estava se sentindo culpada, não por simplesmente ter sobrevivido. Isso então é um dos exemplos de foreshadowing, quando uma coisa que é interpretada de um jeito, depois do acontecimento que tem a ver com aquilo, passa a ser interpretada de outro. Existem também alguns foreshadowings que são visuais. Um exemplo é em Madoka, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição, sobre a morte da Mami. Isso porque a Mami chama as meninas lá na casa dela e tudo mais, e elas estão lá tomando café, chá, com bolo, e aí tem uma mesa, e o reflexo da Mami aparece com a cabeça cortada.
cortada. O reflexo, na verdade, segmenta o corpo dela. Não é que aparece cortada, mas tem essa segmentação. E talvez não seja tanta coincidência que a Mami morre decapitada no episódio seguinte. Então, muito provavelmente, essa escolha visual foi um foreshadowing. E às vezes não precisa nem ser intencional pra ser um foreshadowing, tá, gente? Mas eu acredito que nesse caso tenha sido, porque Madoka começou a brincar com essa questão, né? Virou um meme a questão da Mami decapitada. Tinha até um pendrive que você tirava a cabeça dela, que nem aquele Funko Pop do Ned Stark decapitado também. Outro tipo de foreshadowing que acontece bastante é quando os personagens mencionam uma possibilidade e que ela é meio deixada de lado assim, mas acontece que aquilo era a verdade. Por exemplo, logo no começo do anime, a Madoka sonhou com a Homura. E quando ela menciona isso pras amigas, a Sayaka brinca e fala: ah, talvez vocês tenham se conhecido de uma outra vida. E é uma coisa que passou batida, foi uma conversa e tal. Só que quando você vai ver a grande revelação lá do episódio 10, isso foi o que realmente aconteceu, porque a Madoka e a Homura se conhecem de outras linhas do tempo. E a Homura ficou voltando no tempo pra tentar salvar a Madoka várias vezes. Então sim, elas já tinham se encontrado antes. Esse aqui é um spoiler bem grandão de Nós, do Jordan Peele. Então se você não tiver assistido, recomendo que você pule essa parte. Mas então, a gente tem as duas personagens interpretadas pela Lupita Nyong'o, né? E no final do filme é revelado que as duas trocaram de lugar quando elas eram crianças. E aí quando você vai rever o filme, você percebe que foi mencionado que depois daquela ida pra Casa dos Espelhos, a Adelaide ficou tão traumatizada que ela ficou vários meses sem falar. E aí você pensa, ah, normal, né? Ela ficou vários meses sem falar. Só que isso muda de significado quando depois você percebe que os Tethered, né? Ou seja, os doppelgangers, essas pessoas que são versões das pessoas do mundo real, eles não falam, eles não sabem falar. Então, quando houve essa troca, foi uma Tethered pra superfície e ela teve que aprender a falar do zero, ouvindo os sons dos outros. Então não é que ela tava traumatizada, ela simplesmente não sabia falar. E é por isso até que a Red, que é a líder dos Tethered, é a única lá que sabe falar, já que ela veio do mundo de fora. Star Wars é cheio de foreshadowings. Um Império Contra-Ataca, por exemplo, é quando o Luke tem aquela visão de que ele tá cortando a cabeça com o capacete do Darth Vader. E aí ele vê o próprio rosto por trás da máscara. Isso quando você vê pela primeira vez e não sabe da revelação, você pensa, ah, talvez seja o medo do Luke ir pro lado negro da força, ou que ele esteja se comparando ao Darth Vader. Mas depois você descobre também que existe uma relação muito mais forte entre eles, que é de pai e filho. Um exemplo de games aqui é um que eu fiquei triste porque eu peguei o foreshadowing. Isso tornou uma revelação muito menos impactante pra mim, que é em Persona 5. Em Persona, os nossos personagens começam a ir pra um tal de metaverse. E tem um personagem chamado Morgana, e só quem já foi pra esse mundo consegue ouvir o que o Morgana tá dizendo. Quem tá no mundo real, assim, de boas, não conhece nada, ouve só um gato miando. E aí tem um cara que é um assassino, que tá misterioso por ali e tudo mais. Em um momento bem cedo no jogo, você tá aí com o seu grupo de amigos e o Morgana lá junto. Eu gosto de chamar de a Morgana porque na minha cabeça sempre era feminino, só que eu descobri que Morgana é um menininho, então o Morgana. Eles estão conversando e Morgana tá lá falando, ai, depois quero comer umas panquecas deliciosas, não sei o quê. E aí chega esse cara, que é o cara mais bonzinho da face da terra, teoricamente, né? E ele, ah, não sei o quê, eu ouvi alguma coisa sobre panquecas deliciosas? E continua a conversa. Isso seria normalmente um, ah, beleza, ele tá ouvindo aí a conversa, todo mundo fica tipo, ai, nossa, ele ouviu, não sei o quê. Só que ele ouviu um negócio que ele não deveria ter escutado, porque só quem esteve naquele mundo paralelo sabe ouvir o que Morgana disse. Então isso quer dizer que esse cara tava circulando lá naquele lugar. Então talvez ele seja o assassino. E era isso mesmo, ele era o assassino. Então eu percebi o negócio antes do que eu devia ter percebido. E eu fiquei o tempo todo no jogo, eu sei que você é um traidor. E não dava pra gente fazer um ficcionário sem eu falar de Harry Potter, sem falar de Game of Thrones, porque são ambas obras muito populares que usam muito esses artifícios, inclusive foreshadowing. A J.K. Rowling é a rainha de foreshadowing, rainha de arma de Chekhov. Acho que às vezes até coisas que ela nem imaginava que iam ser foreshadowings, ela transformou nos últimos livros, sabe? Aqui que eu já mencionei que eu posso usar. Mas a gente sabe também ela planejou muitas coisas e tudo mais. Vamos citar alguns aqui. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando o Quirrell vai cumprimentar o Harry, ele não pega na mão dele. E aí você pensa, ah, ele é tímido. Ele é meio reservado. Mas não, é porque ele tava com Voldemort no corpo. Ele não podia encostar no Harry sem queimar horrivelmente. Então isso é ressignificado depois também. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando de foreshadowing de Harry Potter, mas vamos pra GOT. Uma coisa que Game of Thrones tem muito são visões e profecias. E elas são formas de foreshadowing também. Apesar de eu não gostar tanto de citar assim, porque normalmente elas são um pouco mais na cara de que elas estão prevendo alguma coisa que vai acontecer. Afinal, são profecias. Mas tem os exemplos aí, tipo visões da Dany na Casa dos Imortais, a
flor azul crescendo numa muralha de gelo, que é teorizado que seria sobre a revelação de que a Lyanna Stark é a mãe do Jon Snow, já que ele tá na muralha. Vocês veem que não é uma coisa muito literal, né? Então, a flor azul representa essa mulher, e aí tá na muralha de gelo, então quer dizer que a pessoa que está lá na muralha é o Jon Snow e é filho dela. Ou não, pode significar outra coisa, porque a gente não tem essa revelação oficialmente nos livros ainda, foi só na série. Mas eu acho que significa isso. E um exemplo logo do início do primeiro livro é quando é encontrada a loba gigante morta, e aí eles encontram os filhotes de lobo gigante que vão para as crianças Stark e pro Jon Snow. E essa loba, além de ser um acontecimento muito especial, porque os lobos gigantes não eram vistos ao sul da muralha há muito tempo, ela tinha sido morta com um chifre de veado. Lobo gigante é o símbolo da casa Stark, e o veado é o símbolo da casa Baratheon. Então rola um simbolismo aí de que a casa Baratheon pode prejudicar a casa Stark. Isso é um caso legal porque a própria Catelyn Stark nota que isso pode ser um mau presságio. Então é o tipo de coisa que é até reconhecida dentro da história, sabe? Mas aí você como leitor fica pensando, como que isso vai acontecer? O que quer dizer a casa Baratheon prejudicar a casa Stark? Nem a Catelyn sabe muito bem o que é, mas a gente fica sabendo depois que muito do que acontece na história tem a ver com o Ned aceitar o convite de ser mão do rei do Robert e ir pra Porto Real. Isso vai acarretar a morte dele, vai acarretar um monte de outras coisas. E se a gente for pensar em personagens específicos, além do Robert, por exemplo, o Joffrey, apesar de não ter sangue Baratheon, é o Joffrey Baratheon. E é ele que causa diretamente a morte do Ned, e também é sob a tutela, ordens e tudo mais, sob o reinado dele, que rola a morte do próprio Robb Stark. Então a ruína da casa Stark tem muito a ver com a casa Baratheon. Como eu falei, muitos exemplos de foreshadowings nesse vídeo. Eu queria que você deixasse aí nos comentários mais exemplos e mais sugestões de temas para os ficcionários. Se você quiser arma de Chekhov ou outros, diz aí. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!